Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Esse trimestre nós estamos aprendendo sobre os profetas de Deus. Já aprendemos sobre Elias, Eliseu, Jonas, Isaías, o rei Ezequias, Jeremias e estamos agora com Daniel. Já são 2 domingos que estamos falando de Daniel e hoje vamos continuar falando de Daniel. Vamos só cantar uma canção para nós orarmos, falarmos com o Papai do Céu. Vocês conhecem essa aqui, não é? Daniel tinha uma característica com ele. Ele era vencedor em tudo. Sabe por quê? Porque ele orava. Ele falava com Deus em tudo que estava atormentando, entristecendo, tudo que estava preocupando Daniel. Daniel iria sempre falar com Deus. Por isso que ele era vitorioso em tudo. Vamos lá? Faço oração bem cedinho e ao meio-dia assim também. Faço oração à noitinha, que é Deus quem te sustentar. Sabe por que nós devemos fazer oração o tempo inteiro? Olha só. Já de manhã Deus responde e ao meio-dia assim também. Mesmo tiver a noitinha, socorro logo vem. Deus sempre manda um socorro quando nós falamos com Ele. Graças a Deus. Vamos falar com Deus agora? Eu vou falar e vocês repetem, tá bom? Orem aí comigo. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade de aprender da Tua palavra. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abra o meu entendimento e o meu coração para eu guardar a Tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra Ti. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O título da nossa lição de hoje diz assim: Leões inofensivos. Vocês já ouviram falar de leões bem mansinho? Bem mansinho, que não faz nada pra ninguém? Se você chegar perto daquele leão bem grandão, ele é até bonito, né? Maravilhoso, lindo. Mas mansinho, eles não têm nada. Mas o título da nossa lição de hoje é Leões inofensivos. O que quer dizer inofensivos? Leões que não fazem mal para ninguém. Leões mansinhos. Eu não conheço nenhum leão mansinho. Só aqueles de pelúcia, né, que a gente brinca de brinquedo. Esse não faz mal para ninguém. Mas os leões de verdade, eles são bravos e muito bravos. A gente tem que ficar longe, senão eles devoram a gente. Mas o título da nossa lição de hoje diz Leões inofensivos. E nós vamos saber por que esses leões são tão mansinhos assim. E o texto para nós memorizarmos diz o seguinte: o Senhor protege os que o amam. Está lá escrito lá em Salmos 145, versículo 20. O Senhor protege os que o amam. Você ama o Senhor, criança? Você ama o Senhor? O Senhor Jesus faz morada no seu coração? Você ama o Senhor? Como eu sei que eu amo o Senhor? Eu amo o Senhor quando eu tenho prazer nas coisas do Senhor. Quando eu amo estudar a palavra do Senhor. Quando eu gosto de orar. Eu estou amando o Senhor. Quando eu falo de Jesus para o meu coleguinha. Eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor quando eu adoro o Senhor. Quando eu louvo ao Senhor. É assim que eu provo que eu amo o Senhor.
Nós devemos amar ao Senhor, crianças. Esse é um mandamento do Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, mais do que qualquer coisa, mais do que o seu videogame, mais que a sua televisão, mais do que a sua escola, mais do que os seus amigos, mais do que a piscina, mais do que qualquer outra coisa. Você deve amar ao Senhor, porque Ele te amou primeiro. Deus te amou com um amor tão grande que ninguém mais no mundo poderia ter, nem o papai, nem a mamãe, que são as pessoas que mais te amam, consegue te amar tanto como Deus te amou. E sabe quando foi que Ele provou esse amor? Quando Ele enviou Jesus lá na cruz do Calvário para morrer, derramar o sangue para perdoar os nossos pecados. Quem mais faria isso? Quem mais colocaria um filho perfeito, sem pecado, sem mancha, sem erro, enviaria ao mundo para perdoar pessoas, para morrer por pessoas tão pecadoras como nós? Só Deus, com um amor tão grande, fez isso. E Jesus, Ele morreu, Ele derramou sangue, porém Ele foi vitorioso, Ele ressuscitou. No terceiro dia Ele ressuscitou com muita vitória, vitorioso, para que hoje, todas as vezes que você precisar dEle, que eu precisar dEle, é só chamar. E sabe, crianças, nós precisamos dEle o tempo inteiro. Então Ele precisa estar sempre conosco. Tem uma coisa que faz Jesus ficar longe de nós. Sabe o que é? Que nos afasta de Deus? É o pecado. O pecado nos empurra para longe de Deus. E o que é pecado, tia? Pecado são todas as coisas que nós fazemos, pensamos, agimos que não agrada ao Senhor. Como que eu sei dessas coisas que não agradam ao Senhor? A palavra de Deus, que a lei do Senhor nos orienta. Mentir é pecado. Desobedecer o papai e a mamãe é pecado. E tem muitas outras coisas que não agradam a Deus. Só que nós temos uma alegria muito grande em saber que todas as vezes que nós pecamos, nós podemos recorrer, buscar, clamar pelo sangue de Jesus, porque a Bíblia diz que se não tivesse derramamento de sangue, se Jesus não tivesse derramado o sangue dele na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, hoje nós não poderíamos ter perdão. Mas glória a Deus que Jesus derramou o sangue dele para perdoar os nossos pecados. Todas as vezes, crianças, que você fizer algo que não agrada ao Senhor, você precisa se arrepender e pedir perdão para o Senhor, porque Ele perdoa os seus pecados. Graças a Deus por isso, né? É um Deus que nos ama tão grande. Como pode um amor como esse? O amor de Deus é grande, grande. Nós não temos como explicar esse amor. Graças a Deus por isso. Sabe, crianças? O Senhor protege. O amor dele é tão grande, tão grande. Por que Ele não poderia dar a proteção dele para nós? É claro que Ele dá. Todas as vezes que você estiver com medo, preocupado com alguma coisa, você pode pedir proteção para o Senhor. Sabe, quando a gente sai na chuva, não tem o guarda-chuva? A gente fica ali com aquele guarda-chuva e o guarda-chuva nos protege da chuva para nós não nos molharmos. Quando nós sentimos muito frio, o que a gente veste? Uma blusa de frio e nos protege do frio. O Senhor Deus, Ele te protege de qualquer coisa mal. Peça proteção do Senhor, porque Ele protege. Pode ter certeza que Ele protege. Se você ama o Senhor, Ele te protege. Amém? Graças a Deus. Foi assim que Ele fez com Daniel, crianças. Daniel foi sempre uma pessoa tão vitoriosa, tantas coisas maravilhosas que aconteceram com Daniel. Sabe por quê? Daniel
clamava pelo Senhor, pela proteção do Senhor. E Daniel amava o Senhor mais do que qualquer outra coisa. Nós já aprendemos que Daniel, foi oferecido para Daniel a comida do rei. E ele disse não, porque o Senhor Jesus não agradava. Então, isso é prova de que ele amava ao Senhor. Foi oferecido para Daniel a oportunidade dele se prostrar diante de outros deuses. E ele disse não. Sabe por quê? Porque ele amava ao Senhor. E é isso que o Senhor quer de mim e de você. Que você ame ao Senhor mais do que qualquer outra coisa. Vamos conhecer essa história? Daniel era um homem muito sábio, crianças, muito sábio mesmo. E aí, um dia, o rei Dário, gostava muito de Daniel e colocou Daniel para liderar um grupo de governadores. Daniel se saía muito bem, só que aquelas pessoas começaram a sentir muito inveja de Daniel e elas armaram um plano para que Daniel se desse mal. A gente precisa acabar com Daniel. Esse Daniel se acha demais. Ele se achava? Não, ele servia um Deus todo-poderoso. Tudo o que ele ia fazer, ele consultava ao Senhor e o Senhor sempre deu muita sabedoria para ele. Então tudo que ele fazia saía muito bom. Por quê? Porque ele sempre buscava orientação do Senhor. E essas pessoas bolaram um plano e falaram o seguinte: nós vamos até o rei. E eles foram. Eles chegaram até o rei e disseram: ó rei, vives eternamente. Eu gostaria que você fizesse um decreto, rei. Eles começaram a puxar saco do rei, sabe? Começaram a querer mostrar para o rei que ele era o tal. E começaram a elogiar o rei, mas na verdade eles estavam armando um plano para matar Daniel. E o que eles falaram? Rei, faça um decreto, assina um decreto, que durante 3 dias as pessoas, todas as pessoas desse reino, só deverão ajoelhar e fazer qualquer pedido para o Senhor, rei. O rei logo achou muito interessante. Quem não gosta, né, de ser o tal? Achou muito interessante. O que ele fez? Assinou o decreto. Na hora ele nem pensou em Daniel. E o rei gostava muito de Daniel. Só que na hora ele nem pensou em Daniel. Daniel, crianças, ficou sabendo desse decreto do rei. Sabe qual era a pena? Sabe qual era o castigo? Para quem adorasse outro Deus, para quem orasse ou falasse com qualquer outro Deus que não fosse o rei? A cova dos leões. Imagina uma pessoa dentro da cova dos leões. Essa pessoa seria devorada em menos de 1 minuto. Eu imagino, sabe? Porque os leões são muito bravos, né? Então. E logo o plano deles deram certo. O rei assinou o decreto. Quando o rei assinava um decreto, nem ele mesmo poderia voltar atrás. O que aconteceu? Daniel foi para onde? Orar. Daniel foi orar. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel orou ao Senhor. E pela janela do quarto onde Daniel estava orando, as pessoas viram ele lá fora orando ao Senhor, clamando por misericórdia de Deus. E as pessoas viram Daniel orando, correram e foi até o rei Dário. Olha, rei, vives eternamente. Nós encontramos alguém orando ao Deus de Israel. E não é o Senhor. Então o decreto diz que ele tem que ir para a cova dos leões. Quando o rei Dário descobriu que esse alguém era Daniel, o rei ficou muito preocupado, porque ele gostava de Daniel, mas ele não poderia fazer nada, porque o decreto já tinha sido assinado. E crianças, infelizmente Daniel foi jogado na cova dos leões. E o rei Dário, passou a noite toda preocupado, sem conseguir dormir. Quando amanheceu o dia, ele foi lá naquela cova e clamou:
Quando jogaram Daniel na cova dos leões, o rei Dário falou assim: Daniel, quem sabe o teu Deus te livra? O rei Dário sabia que o Deus de Daniel era poderoso. No outro dia, quando ele chegou lá, ele chamou Daniel, Daniel. Sabe o que aconteceu? Daniel respondeu: estou aqui, meu rei. O Senhor Jesus enviou um anjo para me proteger. Que coisa maravilhosa! Mais uma vez Daniel foi vitorioso, porque o Deus de Daniel é o único Deus verdadeiro que responde oração, que nos livra de todo mal. E o melhor, crianças, é saber que o Deus de Daniel é o meu Deus e é o seu Deus. Você pode orar ao Senhor teu Deus aí, para que Ele te livre do mal, para que Ele livre a sua família, para que Ele cure a sua casa. Clame ao Senhor, que Ele é Deus de livramentos e Ele responde a oração quando nós oramos. Glória a Deus por isso, não é, crianças? O Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. Guarde essa palavra no seu coração, criança. Todas as vezes que algo estiver te entristecendo, que algo estiver te preocupando, você clama pelo Deus que você serve, que é o único e verdadeiro Deus, que Ele é poderoso para te atender. Amém? Vamos orar para encerrar essa aula? E você não se esquece, nunca, que você tem um Deus que pode todas as coisas. E a sua vida pode ser tão vitoriosa como foi a de Daniel. Amém? Faça isso aqui, ó. Antes de orar, vamos cantar? Olha, Daniel orava 3 vezes ao dia. Nós podemos falar com Deus todo o tempo. O tempo inteiro podemos falar com Deus, não é? Vamos lá? Ó, olha a orientação para você. Faça oração bem cedinho e ao meio-dia assim também. Faça oração à noitinha, que é Deus quem te sustenta. Já de manhã Deus responde e ao meio-dia assim também. Mesmo tiver a noitinha, socorro logo vem. Amém? Vamos orar ao Senhor? Papai do céu, muito obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor cuida de mim, porque o Senhor cuida da minha casa, da minha família. Obrigada pela tua alegria, pelos teus livramentos. Obrigada, Senhor, porque tu tens sido fiel e o Senhor atende às nossas orações. Em nome de Jesus, esteja conosco, esteja com a nossa família. Abençoa, Senhor, cada membro da nossa família. Abençoa o nosso país. Abençoa a nossa cidade, Senhor. Venha dar cura para a nossa nação. Venha estar conosco, nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua casa e a sua família. Recebe aí o meu beijo e o meu abraço. Tenha uma semana cheia da graça de Deus, em nome de Jesus.